soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Bom dia, bom dia. Tá sem som aí, moçada? Tem som? Som? Tá me ouvindo? Me dá um feedback aí, por gentileza. Me dá um retorno se você tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá ok? Tá me ouvindo aí agora, Vilda? A Vilda reclamou aqui que tá sem som. Maravilha, maravilha. Bom dia. Sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Sextou. Que maravilha a gente poder estar juntos aqui. Ok. Maravilha podermos estar juntos mais uma vez na nossa caminhada de oração. A gente tem sempre dito aqui que nosso objetivo é simplesmente contribuir com a sua fé, colaborar com a sua paz. Nesse mundo tão caótico, nesses tempos tão, como diziam os antigos, tempos bicudos, nesses tempos tão caóticos, de tanta depravação, de tanta intolerância, de tanto ódio, né? Nesse tempo de que as pessoas estão cada vez mais arredias com relação a Deus, tempo de ganância absurda, de intolerância. A gente é bombardeado em todo o tempo para que a gente desista da fé. Mas há um caminho no meio da tormenta, o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta. E é nessa esperança e nessa certeza de que o Senhor está conosco que a gente está aqui diariamente, de terça a sexta, às 7 da manhã, para, de algum modo, nessa associação nossa, nesse ajuntamento virtual, a gente poder se ajudar mutuamente, continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu queria orar com você para que a gente pudesse bater um papo aqui à mesa do Evangelho, a gente pudesse tomar um café da manhã aqui, se alimentando daquilo que procede da boca de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por mais uma semana que se chega, ó Deus amado, ao fim, por mais um pouco que pudemos caminhar até aqui e por aquilo que nos aguarda em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, aceita a nossa gratidão, ó Pai, o nosso louvor, o nosso reconhecimento que do Senhor é que procedem todas as bênçãos, ó Pai. E agora, em nome de Jesus, eu quero te pedir que aquilo que for mencionado, falado,
conversado aqui, ó Pai, que não sejam meras palavras ao vento ou sem sentido, mas que seja, Deus amado, a Tua palavra sendo repartida, a fim de que haja alimento, a fim de que haja edificação, a fim de que haja, Ser amado, ensino, para que possamos prosseguir, encorajados pelo Senhor, prosseguir para o alvo, a nossa soberana vocação, Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Bom dia, Luanda, bom dia, Eberson, bom dia, Sirlene, maravilha, bom dia, Regina, bom dia, Keila, a moçada que está aí, Rita, bom dia, bem-vindos. Eu queria ler um trecho aqui das Escrituras, eu meditava nesse trecho agora há pouco. Algumas vezes eu já até falei aqui na nossa live sobre essa passagem bíblica, mas como eu tenho dito, a gente não tem aqui o objetivo de fazer sermão e nem estudo bíblico. É uma conversa. Uma conversa, às vezes, a gente é tocado por nuances do texto, por entrelinhas, por pausas que vêm, às vezes, ser diferente daquilo que nós habitualmente, ao passarmos os olhos nesses textos bíblicos, porque agem, porque a palavra ela é viva, ela é poderosa para fazer aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que é o desígnio dele, que é nos edificar, nos consolar, nos exortar, para que a gente esteja firme na nossa jornada. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, seguramente o profeta, chamado profeta evangélico, não evangélico da religião evangélica, evangelho do aquele que mais profetizou sobre o evangelho. O evangelho é Jesus Cristo, a boa nova é Jesus Cristo. O termo evangelho vem lá do evangelios, aquele que tinha a incumbência de ser mensageiro. Os povos estavam em guerra, ele era o mensageiro de voltar para a sua aldeia, para o seu povoado, para informar o final da guerra. Boa notícia. Assim é a raiz da palavra evangelho. E evangelho para nós é a boa notícia. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Isaías foi exatamente o profeta no Antigo Testamento que mais profetizou a respeito do Messias, do evangelho. E aqui a gente vê algo, um divisor de águas na vida de Isaías. Isaías viu a glória de Deus. Tem data marcada no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E 2 coisas podem acontecer conosco quando a gente vê de fato a glória de Deus. Ou a gente vira um idiota, ou a nossa vida é transformada. Ou a gente imagina que a gente viu a glória por causa da virtude da gente, ou a gente tem a consciência de que é a graça do Senhor se manifestando, é Deus se revelando a nós. E foi exatamente essa segunda hipótese que aconteceu com Isaías. Isaías não se idiotizou, não se ensoberbeceu. Isaías, o que aconteceu com ele foi perplexidade. Ele viu que o Senhor houvera tido misericórdia dele ao se revelar a ele. Ele disse: ai de mim,
ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eu fico vendo na minha vida quantas vezes eu já falei de Deus e falei coisas corretas de Deus, mas sem um coração que tivesse ali de fato estado experimentado, estado sensível à presença de Deus, mas simplesmente pelo intelecto, pela junção de palavras, de texto, pela concatenação de ideias, do específico, do todo, da mente humana, com coerência escriturística, todavia sem esse temor que havia em Isaías. Assim Isaías estava. Se você for ver, Isaías já era profeta. Isaías já falava a respeito das coisas de Deus, Isaías já denunciava o pecado, Isaías já apontava para Deus, Isaías já tinha uma voz que ecoava os sons celestiais. Todavia o seu coração ainda não tinha tido aquele impacto real de ver a glória do Senhor. E quando a gente vê a glória do Senhor, a gente não é mais o mesmo. Isaías viu que a glória do Senhor produziu nele graça. Iniciativa da parte de Deus, um anjo sai ali do altar com atenaz, tira uma brasa e toca os seus lábios e diz que os seus pecados estavam perdoados, a sua iniquidade tinha sido não levada mais em conta, cancelada. A graça do Senhor. E a gente que segue a Deus, a gente que congrega, a gente que busca, a gente que pesquisa, a gente que busca ter disciplinas espirituais, oração, jejum, a gente vai ver que o Senhor nosso Deus, Ele é acima dos rituais, acima das nossas disciplinas. O Senhor Deus requer de nós sacrifício vivo, porque é aí que Ele se revela. É aí que Ele se faz Deus para nós. E não é possível você e eu estarmos buscando a Deus, termos uma oração só de ritual e pronto. Deus quer aprofundar, Deus quer dilatar a nossa percepção a respeito dele, para que a gente tenha vida de verdade. Quando eu estou de fato numa vida de oração, ainda que eu denuncie erro, eu não denuncio o erro com ar de papai sabe tudo, de soberba, de empáfia, de empavonamento, né? De mostrar com... Voltou aí? Voltei? Não sei o Instagram, não sei se é o Instagram ou se é o meu celular que está assim, dando pausas aí. Mas quando, voltando, retomando o nosso raciocínio, quando nós de fato vamos para a presença de Deus, a gente... Não é possível a gente sair o mesmo. Porque isso que é corruptível, esse corpo corruptível, esse coração desesperadamente corrupto, essa mente que maquina malignidades, ela vai ser impactada pela bondade, pela verdade, pelo discernimento, pela santidade, pela pureza. Isso impacta. Por isso que às vezes a gente arrepia, a gente chora, a gente grita, a gente fica paralisado quando a presença de Deus ela é percebida por nós, porque Ele está em toda a terra. Jeremias disse: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu ouso dizer que as angústias que nos afligem, as tristezas, as ansiedades, são exatamente a falta da percepção da presença de Deus na vida. Porque a percepção da presença de Deus na vida, ela nos faz ver o caos ao redor, mas ela nos faz ver o nosso estado de perdição, mas em contraste, né? O mesmo Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que testifica de Cristo, de Deus. Então, a presença de Deus, ela vai trazer para mim essa
iluminação, essa visão mais horizontal, alargar o meu discernimento a respeito de mim mesmo. E quando eu conheço a mim mesmo, quando eu não sou um estrangeiro para mim mesmo, quando eu não sou simplesmente aquele personagem que vive para ser aceito, que vive buscando uma opinião positiva da plateia, da vida a meu respeito, vive buscando aplauso, vive fazendo o que faz para impressionar, para ganhar louvores, mas que eu sei que eu sou amado de Deus sendo quem sou, e Ele está me transformando naquilo que Cristo é. Aí sim a humildade em mim, a gratidão em mim, gratidão sem palavras para que possa expressar. Por isso em tudo a gente dá graças. Em tudo a gente dá graças. E quando a Bíblia usa essa expressão tudo, é uma expressão muito forte. É tudo mesmo. É tudo. A gente dá graça até pelo absurdo. A gente dá graça até pela escassez. A gente dá graças pelo luto. A gente dá graças pela falência. A gente dá graças também, óbvio que a gente dá graças pelas coisas que a gente reputa como acréscimos a nós. E aí a gente quer proclamar, propagar as virtudes do reino de Deus, não a nossa. Porque a gente, não sendo mais estrangeiro para a gente mesmo, a gente sabe que não há virtude em nós que possa adquirir algum tipo de favor, algum tipo de merecer algo bom da parte de Deus. Porque a gente, sendo conhecido pela gente mesmo, na luz, a gente vai saber que a gente não passa de um pecador, tão pecador quanto qualquer um. Por isso, um homem ou uma mulher cheio da presença de Deus é humilde. Ele não é arrogante. Ainda que haja com ousadia, não há soberba nele. Há uma linha muito tênue entre a ousadia, a intrepidez em Deus e a soberba. Aquele que se achega à presença de Deus, aquele que é impactado pela presença de Deus, tem esse mesmo ai de mim que Isaías teve. Porque eu sei quem eu sou. A luz está me mostrando. Está denunciando. A voz do Senhor denuncia quem eu sou. Lembra de Adão? Adão, onde você está? Deus perguntou para Adão para onde Adão estava, não para que Deus pudesse saber onde Adão estava, porque Deus sabe todas as coisas, mas para que Adão pudesse ter o senso, se localizar, se saber diante de Deus. E quando a gente se sabe diante dele, a gente não tem outra coisa senão a dizer: Senhor, eu dependo da sua bondade, da sua misericórdia. Por isso eu falo hoje do Evangelho para você, não como quem tem alguma virtude extra, mas como quem se soube em Deus, como quem teve revelado para si mesmo o próprio caráter. Eu fui diante da glória do Senhor, foi revelado o meu caráter a mim mesmo. Aquilo que eu tentava encobrir, camuflar, truques que a gente tem, não é? Caras, bocas, poses, entonações de voz, olhares, charmes, para que a gente possa encobrir a podridão que habita o nosso coração. A gente fala, as palavras às vezes não condizem com aquilo que nós carregamos de essência dentro de nós. E o Evangelho vem para aí. A presença de Deus denuncia isso aí. Mas ela não denuncia para me destruir, ela denuncia para me salvar. É por isso que é gratidão. Deus mostra o meu erro, não é para me destruir, não é para me alijar da sua presença, mas é para me salvar do engano, da loucura, de achar que eu posso, mesmo falando dele, viver uma vida longe dele. Que desperdício de tempo! Ele não precisa que tenha gente qualificada falando dele, porque a Bíblia diz que se ele quiser, ele pode fazer as pedras falar. O que ele quer é de fato que você e eu nos acheguemos a ele, porque ele quer nos salvar. E aí, quando eu me vejo salvo, eu quero proclamar essa salvação a todos os perdidos, porque haverá, sim, na luz estará escancarada a perdição que está ao meu redor. Ai de mim. Mas envia-me a mim. Eu sei que eu não sou nada, mas eu também sei como o Senhor me salvou.
como o Senhor me acolheu com seu amor, não levando em conta minhas transgressões, não levando em conta a minha imundice. Ai de mim. Por isso, se há necessidade de que alguém ouça essa mesma mensagem que eu ouvi, pode mandar a mim. Mas eu não vou como quem é melhor do que ninguém. Alguém já disse que pregar o Evangelho é um mendigo que sai contando para os outros mendigos onde encontrou o pão. É assim. Por isso, no caminho do Evangelho não existe pessoas superiores. Jesus disse: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque é um só, o vosso Pai. Não precisam chamar os outros de mestres, porque há um só mestre, é Ele. Todos nós somos cooperadores. Ainda assim, no sentido de funções, temos, o próprio Paulo diz que ele mesmo escolheu para apóstolos, não é? Pastores, profetas, mestres, mas com o intuito do aperfeiçoamento dos santos, com funções para apontar para Ele, para mostrar a salvação que recebeu, não para ter algum tipo de lucro, algum tipo de domínio sobre quem quer que seja. Me lembro de Pedro dizendo lá aos presbíteros: eu rogo, os presbíteros como eu, presbítero ali no sentido de pastor, de líder espiritual. Ele diz: olha, pastorear o rebanho de Deus não como dominadores do rebanho, nem por sorte da ganância, mas sabendo que o dono das ovelhas, aquele pelas quais ele morreu, aquele que deu a própria vida pelas suas ovelhas, ele haverá de nos cobrar. Isso para nós não é motivo de medo, mas de temor, porque o medo é diferente do temor. Que você e eu tenhamos essa concepção nessa manhã, de que se há em mim e você esse azedume de vida, é falta da presença de Deus. E a presença de Deus vai me fazer conhecido por mim mesmo. Ele vai tirar de mim o véu, não vai me emburrecer com relação ao caos desse mundo, todavia vai me posicionar de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e vai me dar esse privilégio de anunciar. Quem é que pode pregar o Evangelho? Quem creu no Evangelho. Quem creu no Evangelho, prega o Evangelho. A gente prega no outro aquilo que está pregado, impregnado na gente. Que você possa prestar um pouquinho de atenção nessa conversa e, de algum modo, meu rogo ao Senhor é que você seja edificado. Eu queria aproveitar a nossa reunião aqui, virtual, e orar por você, orar com você, convidar você a se unir comigo em oração, para que a gente agradeça ao Senhor pela nossa semana, para que a gente coloque as nossas petições no altar do Senhor, cura, provisão material, restauração de ambientes, de família, de relacionamentos, de coração, edificação da nossa fé, fortalecimento, robustecimento, despertamento espiritual, enfim, aquela petição que você tem, aí a gente vai colocar junto aqui na presença de Deus. Antes eu estou aqui com a pergunta se vai ter culto presencial no domingo. Sim, para quem está em Goiânia, né? A gente vai ter o nosso culto aqui na Igreja de Cristo do Jardim Atlântico, Avenida Ipanema, número 1025, domingo, 19 horas, ou, para os mais íntimos, 7 da noite. Tá bom? Mas, agora, vamos orar? Juntos? Pai bendito, obrigado por Tua palavra, que é viva, obrigado por poder, de forma tão gostosa, conversar aqui com os meus irmãos a respeito dessa palavra, Deus amado, de estarmos colocando à mesa aqui, Senhor, algumas pílulas da Tua palavra, de modo, Senhor amado, que ela seja, pedimos que ela seja, Senhor amado, encontre a ambiência adequada em cada coração, para que possa germinar, crescer e frutificar. É o Senhor que dá esse crescimento, ó Pai.
Senhor, e que em nome de Jesus eu quero pedir também ao Senhor que cure os enfermos, ó Pai amado, que aqui comigo se associam, ó Pai, que o Senhor traga a provisão àqueles que estão aí, ó Deus, em escassez e necessidade, ó Pai, que o Senhor restaure, Senhor amado, os ambientes, os lares, as famílias, Senhor amado, que o Senhor, ó Deus amado, traga despertamento espiritual àqueles que estão adormecidos, anestesiados, aqueles que estão, ó Deus, acorrentados no pecado, que o Senhor venha, ó Pai, libertar, ó Pai amado, que o Senhor venha trazer a revelação do Senhor, ó Pai, de quem Tu és e de quem nós somos no Senhor, ó Pai, pecadores sem o Senhor, perdidos sem o Senhor, mas perdoados e, ó Deus amado, salvos com o Senhor. Ó Deus, que seja assim, para a Tua glória, é que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado aí pela sua companhia nessa semana. E se o Senhor permitir, a gente volta na semana que vem, tá? E se possível, esteja aí, você que esteja congregando esse final de semana, é bom, é importante. É muito bom a gente congregar, a gente se relacionar, a gente ouvir a palavra, a gente participar na comunhão com os irmãos, tá bom? E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração e um ótimo final de semana.